E aí pessoal do canal Dilata Carros Histórias, espero que seja tudo bem com vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo, há algum tempo eu queria fazê-lo. E então hoje estamos aqui, vou mostrar aqui para vocês o lugar onde nós estamos. Essa daqui é uma pista de Cooper no Parque Ateneu, no Parque Carmo Bernardes. É uma pista de Cooper bem legal, mais ou menos 2,5 km de extensão. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo é para relembrar e compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo, né, há mais ou menos uns 6 anos atrás. Meu pai faleceu em 2016 e mais ou menos por volta ou do começo de 2016 ou final de 2015 aconteceu um fato bem interessante aqui nessa pista de Cooper. Para quem ainda não sabe, vou contar um pouco da história do meu pai. Meu pai viveu durante alguns anos, ele viveu com sobrepeso, né? Ele chegou a pesar, meu pai tinha cerca de 1,65 m, ele chegou a pesar uns 102 quilos e teve uma época que ele teve um pico de glicose e isso levou ele ao cais e eu acho que chegou a 500 mais ou menos de glicemia dele. Nesse momento afetou as vistas dele e ele ficou bastante preocupado. E eu me lembro que depois dessa situação, o meu pai prometeu para ele mesmo que ele iria mudar o estilo de vida dele, né, a alimentação e tudo mais. E meu pai conseguiu emagrecer, eu acho que em 6 meses mais ou menos, cerca de 40 quilos. E a partir daí então, meu pai ficou mais fácil, né, para ele caminhar. Ele tinha feito uma cirurgia no joelho também. Em uma certa ocasião ele havia rompido o tendão do joelho. Então era muito difícil para ele caminhar, para ele... Enfim, então mais ou menos bem próximo ao falecimento dele, ele já conseguia caminhar, já conseguia até correr. E eu me lembro que nessa época eu ainda estava na faculdade, eu fiz faculdade de música e em alguns dias dava para eu vir aqui caminhar junto com ele, né, com a minha mãe. E eu me lembro assim, eu acho muito engraçado, eu vou até mudar a câmera aqui para a pista. Então em um certo dia a gente veio aqui caminhar, eu e meu pai, minha mãe não veio nesse dia. E assim, ao longo do canal, né, eu vou tentando compartilhar algumas coisas de como que foi a minha história com meu pai. E assim, esse dia pra mim foi muito marcante. Eu acho que assim, a gente sempre guarda na nossa memória, né, algumas coisas que sempre tem alguns momentos, né, que marcam a vida da gente. E esse com certeza foi um dos mais marcantes da minha história com meu pai. É algo bem simples, mas é algo que para mim fez muita diferença, né, impactou muito minha vida. Enfim, então a gente estava vindo aqui, né, naquele sentido, indo para lá. E eu me lembro que a gente estava caminhando e nesse dia me deu na cabeça de que assim, eu acho que eu não estava muito bem, né? E eu pensei assim, eu não quero ficar caminhando com meu pai, eu vou pro outro lado, né? Eu tô assim, tô a fim de pensar na vida, né? E eu quero caminhar sozinho. E foi engraçado que eu falei pro meu pai, falou: pai, eu vou pro outro lado, acho que eu falei assim, a gente se encontra depois. Eu tava a fim de ter aquele momento a sós. E eu voltei, né? Vim pra esse sentido e meu pai continuou pra lá. E eu tô caminhando pra cá, né? Voltei pra cá. E meu pai pra lá.
E tô caminhando, pensando na vida. E de repente o meu pai, eu escuto uns passos atrás de mim. Quando eu me viro, meu pai me seguindo. E assim, pra mim foi muito marcante, porque eu tava bem assim, eu não lembro o que eu tava passando, não lembro o que eu tava sentindo, não lembro o que eu tava pensando. Mas assim, eu não tava num dia muito bom, né? Tanto que eu queria caminhar sozinho. Mas assim, aquela atitude do meu pai de voltar e de me seguir foi tão engraçada, porque eu acho que eu esqueci o que eu tava passando de ruim na minha vida. Aquilo me marcou muito, sabe? Então, assim, uma coisa simples e engraçada, uma atitude do meu pai, né? De romper, né? Com aquele espaço, né? Que eu queria de ficar sozinho, de pensar na vida. Aquilo ali me melhorou, né, o meu dia. Aquilo ali melhorou minha vida. E eu sempre me lembro com muito carinho desse dia, porque foi um dia que quebrou, de certa forma, uma barreira muito grande minha com meu pai. A minha vivência com meu pai, de forma resumida, como eu disse, eu vou tentar ao longo do canal, se Deus quiser, compartilhar algumas coisas com vocês. Mas assim, por meu pai ser caminhoneiro e por viver muito longe, assim, quase não ter muito contato comigo, então acaba que a gente desenvolveu uma vida que não teve muita intimidade um com o outro. Mas o meu pai, nos últimos anos de vida dele, ele tentou muito se aproximar de mim, né? Então, assim, ele se esforçou muito, né, para ter uma vida comigo, assim, de amizade. E por eu ter vivido muito tempo, né, sem ter tido essa amizade, essa proximidade, talvez eu tenha criado uma barreira dentro de mim, e isso talvez de certa forma dificultava, né, essa aproximação do meu pai. Então esse dia foi muito importante, porque ele mostrou assim que como a gente pode quebrar, né, certas barreiras, às vezes de uma maneira bem humorada, né, quando alguém assim não tá querendo muito, né, essa aproximação, né, de repente seja você e seu pai, ou de repente seja o contrário, né, de repente você, filho, esteja querendo se aproximar do seu pai, ou pode ser amigos ou parentes, não sei qual seja o vínculo, mas então fica aí essa história, e você nunca desista, né, se você tem algum amigo, se você tem algum parente, se você tem alguém da sua família que você quer se reaproximar, né, que se você quer reatar um vínculo, não desista. E queria deixar aqui um versículo da Bíblia que diz, um dos últimos versículos da Bíblia, se não o último versículo da Bíblia, que fala assim, tá lá em Malaquias, que o Senhor converteria, né, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então, se você tem um pai ou se você tem um filho, né, que por algum motivo você não tem tido uma amizade, uma vivência legal com ele, que você possa buscar em Deus, para ele nada é impossível, e colocar essa pessoa, ou seu filho ou seu pai, na presença de Deus, que para ele nada é impossível, ele pode restaurar essa relação filho e pai, pai e filho. Ok? Então é isso aí. Espero que essa história possa abençoar a sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.